Você prefere envelhecer do pescoço para cima ou do pescoço para baixo? Do pescoço pra Hum. baixo. Do Acho que pescoço também do para baixo. pescoço pra baixo, Vamos manter o rostinho jovem, mas rostinho jovem. Vamos. Esse rosto de bebê que nós temos, né? A gravidade pode Exatamente. puxar todo o resto, menos a baby. Exatamente. Verdade. Compro creme pra isso, gente. Gasto meu dinheiro nisso, né? Gasto meu dinheiro em skincare. Exatamente, não tô podendo não. Bonjour! Bonjour, ça va? Papá, Estamos aqui Sabe, hoje com ninguém mais, ninguém menos que quem? Luan, o francês. Ele não é francês, eu né? não sou não, mas é quase já. Mas sobrenome dele é semi-francês, vai, gente. Eu já, agora eu tô tendo pensamentos intrusivos. Eu tô falando português ou inglês com a pessoa e do nada vem a palavra em francês que eu não consigo lembrar mais nada até eu falar aquela palavra em francês. Então já tô. Exatamente, já tô nojento já. Tipo assim, because I'm doing that vem um baguete. Não é, tipo, eu esqueci outro dia como falar parecido em inglês e só saía para ele. E aí, por sorte, estava falando com uma amiga nossa, Helene, que fala francês, Maravilhosa. então ela conseguiu pegar o que eu queria falar e falar metade em inglês, metade em francês, porque realmente já tô nojento assim. Tá mesmo. Ele teve um date com a Helene, você acredita? Eu fiquei assim, chateadíssima. Traidor! Nossa. Aí os dois Eu mandaram tive. foto. Vocês dois mandaram foto na mesma hora, né? Você mandou olha com que eu tô. E ela também me mandou. Aí ela só, tipo, mandou, I miss you, bitch. Daí eu fiquei, aí ela falou, you're always gonna be my favorite bitch. Daí eu fiquei, ai. Eu falei, mano, que ódio de vocês. Vocês Nem dois eu juntos sem acreditava, mim. inclusive. Nem acreditava. Ela Sério. entrou no bar, eu fui ao banheiro, eu saí do banheiro, ela entrou no bar e eu olhei e falei, gente, que aleatório que eu estou encontrando Helene em Amsterdã, mas bem, histórias. Ai, meu Deus. Enfim. It was meant to be. Exato. Ai, gente, vocês dois, melhores pessoas do Epcot, assim, de longe. Nossa, enfim. Então, você quer se apresentar, Lu? Você quer falar um pouquinho de você, das suas experiências, o que te levou até a França? Sim, então, meu nome é Luan, como já foi falado aqui, eu tenho 28, quase 29 anos. Eu tive algumas experiências de work and travel, né, fora do Brasil. Eu trabalhei para a Disney 3 vezes, né? Depois dessas 3 experiências fora, né, durante esse tempo, eu pensei em continuar essa trajetória fora do Brasil e eu apliquei para uma categoria nova do visto francês, que é o visto de também trabalho e férias, né, que é o Permis Vacances Travail, para esse visto que é visto novo, começou no passado, e eu cheguei aqui na França dia 10 de setembro. Eu fui aprovado, só são mais ou menos 500 pessoas por ano que a França aprova. Eu tive sorte de ser aprovado e cheguei aqui em setembro, e cá estou em Paris, na verdade um pouquinho perto de Paris, no Asile-Sec. Ai. E por que você teve essa ideia, ou então, o que te fez essa motivação de... vou contar um pequeno detalhe, né? Quando o Luan acabou o programa de Guest Relations dele, o que você falou, Luan? Você Olha, lembra? não Nunca lembro. mais vou trabalhar para Disney. Não, Nunca mais. Isso é uma coisa que eu falo desde o meu primeiro programa. Acabei o primeiro programa, eu falei, eu nunca mais trabalho para Disney. Aí passou uma semana, eu falei, gente, vou aplicar de novo. Aí fui pro segundo programa, porque foi o primeiro programa, eu trabalhei num hotel, num resort, eu quero trabalhar na experiência de parque. Aí trabalhei a segunda vez num parque e falei, já completei, eu nunca mais piso na Eu Disney. saciei minha vontade. Exatamente. Passou um tempo, depois eu falei, por que não aplicar de novo, né? Falta o Guest Relations. Aí fiz Guest Relations, fiquei um ano, falei, mas eu nunca mais piso na Disney. Aí cheguei aqui na França e apliquei para Disneyland Paris, né? Essa coisa a gente não consegue. Pro PG, mas não tem problema. Exatamente, eu tô sendo puxado de volta para essa empresa. Mas a gente tenta sair, a gente tenta correr, mas volta, não tem jeito. Não dá, porque é aquela coisa ali sempre presente, sabe? Sempre tem uma oportunidade em alguma parte do mundo pra gente aplicar pra Disney. Então a gente continua nessa coisa. Eu sempre falava quando cheguei aqui na França, eu falava, não, porque a Disney é bengala. Porque se nada der certo, tem sempre a bengala ali na Disney, sabendo que eu sei que se eu passar lá, se eu falar que eu trabalhei em Orlando já, até porque eles veem isso com muitos bons olhos, né? Porque realmente a experiência de trabalhar na Disney Orlando é fora do normal para eles. Então eles gostam muito disso. Eu sempre sabia que se eu podia passar lá para poder falar, olha, tô disponível. Ai, I can see your new bitch. Exatamente. Só para saber que eu estou na área. Enfim, mas e por que você resolveu ir para a França? Conta um pouquinho da sua escolha para nós.
Então, eu trabalhei, né? Acho que nunca terminei de trabalhar com eventos internacionais. Eu trabalhei na Copa do Mundo, mas foi um trabalho bem mais como voluntário, é mais voluntário do que pago mesmo. Trabalhei nos Jogos Olímpicos durante 2 anos e 1 mês. Eu comecei em 2014, né? Terminei no finalzinho de setembro de 2016. E sempre intercalando com Disney esse tempo todo, indo e voltando. E aí, depois, em 2017, né? Tipo, 2018, que eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar numa empresa que me contratou e falou: olha, o que a gente quer de você é que você treine todo mundo com o pensamento Disney. Então, nem assim eu consegui me livrar muito da Disney. Eu trabalhava ainda treinando o pessoal, atendimento da empresa, com esse espírito Disney. Depois de um tempo eu falei, gente, não faz sentido isso, eu preciso mudar, não é o que eu gosto. Saí e comecei a trabalhar para a FIFA/Comebol para a Copa América. Né? Eu Muito era, bom. exatamente, eu era o coordenador de controle de acesso do estádio, coordenava os clientes, onde cada um podia entrar ou não. E aí foi uma experiência um pouco exaustiva e levemente traumática, diria eu. Nossa, assim, a gente não vai contar, mas olha, parabéns. Se vocês quiserem um dia que ele volta só para contar dessas experiências, Olha, é tipo 5 horas de podcast. Porque... exatamente. Nossa. De esporte, de ser babá, de presidente bêbado nos Jogos Olímpicos, até bem, coisas mais Enfim. complicadas. Experiências de vida do Luan. Nossa Exato. Aí eu cheguei no final no meu período da Copa América, eu falei, gente, eu preciso sair, eu preciso fazer coisas diferentes, preciso voltar a trabalhar fora. Eu até tinha uma proposta para poder voltar para a FIFA, né, para a Copa do Mundo Sub-17, que aconteceu esse ano em Goiânia, mas eu realmente queria sair do Brasil e voltar a ter essa experiência mais multicultural, com pessoas mais abertas, com uma sociedade diferente. Eu queria sair, e aí me veio essa ideia de vir para a França, né? Porque eu já tinha escutado esse visto ano passado, até tem uma amiga nossa que trabalhou com a gente na Disney, né, a Júlia, que ela pegou esse visto para vir para cá, então eu sabia que era uma coisa realmente real e que funcionava bem. E aí eu fiz todo o processo para poder chegar aqui na França. Aí foi muito rápido. Do momento que eu apliquei ao visto até meu passaporte voltar, foram 15 dias só. Então, Nossa, Essa foi rapidinho. foi muito rápido. Assim. Eles falaram 15 dias úteis, chegou para mim 15 dias corridos, na verdade. Foi realmente muito, muito rápido, não teve nem entrevista de visto, foi só entregar a documentação e acabou. Então, realmente cheguei aqui e desde que eu cheguei dia 10 de setembro com minha mochila, minha mala na mão, no aeroporto de Paris, tem sido uma aventura bem legal, bem divertida e um pouco assustadora às vezes também. É assim, é porque eu sempre falo pra ele, né? Tipo, sempre quando ele me manda mensagem, eu sei que alguma coisa muito bizarra aconteceu. Sempre. Tipo, eu sempre fico, ai meu Deus, o que aconteceu com o Luan? E é sempre assim. Mas às vezes positivas e às vezes negativas, né? Exato. Mas é bizarro, assim. São histórias bem. Que eu sempre falo, é a Luan, né? Exatamente. Mas, enfim. Eu nem me impressiono mais. Quando acontece uma coisa muito bizarra, eu falo, realmente é comigo, faz sentido. Eu nem me surpreendo. Assim, me surpreendo, mas às vezes eu fico, é o Luan, né? Tá tudo bem. Exatamente. Já estava esperando. Uma pergunta, você lembra os requisitos que você precisa para esse visto? O que você precisou? Sim, então, primeiro, mais básico de tudo, é a idade. Você tem que ter entre 18 e 30 anos. Você pode aplicar até a véspera do seu aniversário de 31 anos, porque tecnicamente você ainda tem 30 anos. 30 anos. Então, até os seus 30 anos você pode aplicar. Não adianta aplicar com menos de 18 e não adianta aplicar com mais de 31. Realmente eles não nem analisam o processo. Você precisa também fazer o seu currículo e sua carta de motivação em francês. Isso é muito importante. Aqui na França, principalmente, eles têm um amor, uma paixão absurda por carta de motivação. Você não aplica para nenhum emprego sem fazer uma carta de motivação explicando por que você quer aquele emprego. Então, para o visto é a mesma coisa. Você não pode aplicar sem explicar por que você quer aplicar para esse visto. Lembrando que é um visto que não é quem aplica ganha. Ele realmente tem que fazer análise. O cônsul faz análise porque são só 500, mais ou menos 500 por ano para o Brasil. Então, eles realmente têm que ver que eles vão aprovar ou não. Feita a carta de motivação, feita o currículo inglês, tem que ter um comprovante de saúde. Porque acontece.
Aqui na França, tem um negócio chamado Carte Vitale, que é um documento que você usa para poder ir até o médico, para poder ter assistência médica. O nosso visto não permite ter a Carte Vitale, então você precisa ter um seguro de saúde que cubra todo o seu período aqui na França. Uhum. E que é muito importante. O pessoal geralmente tenta passar a perna no consulado, faz um seguro de saúde de 3 meses, 4 meses, mas fala que vai ficar 1 ano. Se você fizer isso e seu visto for aprovado, eles vão dar a duração do seu visto vai ser a duração do seu seguro de saúde. Seguro. Nossa. Exatamente. Então, se eles aprovarem, você tentou passar a perna fazendo seguro de 3 meses, seu visto vai ter duração de 3 meses. Então, eles falam que você tem que ter 1 ano de visto para ser aprovado com o período máximo do visto, que é realmente de 1 ano. Porque eles levam muito, tipo, usar o recurso do Estado muito a sério, né? Muito a sério. Então, essa é uma coisa que a gente não pode usar nenhuma ajuda do governo. Isso é muito importante. Nada que o governo dá ajuda a pagar aluguel, ajuda para pagar compra. Nada disso a gente pode usar, porque nós não estamos aqui como imigrantes fixos. Nós estamos aqui com visto de trabalho temporário. Então, nada disso pode ser utilizado. E tem que ser levado em conta também se vale a pena. O custo. O meu visto, o meu seguro de saúde, eu peguei um bem barato mesmo, até porque eu normalmente não fico doente, não é uma coisa que eu tenho muito problema em ir ao médico. O meu custou, se eu não me engano, R$3.000. Então você tem que levar isso em consideração também, se vale a pena Era gastar duração de 1 ano, né? 1 ano, exatamente. Eu usei E só uma vez. provavelmente ele tem a cobertura mínima, né? Das exigências europeias. Exatamente. Se eu não me engano, são $20.000 que eles pedem no mínimo. É sempre aquele tradicional, traz o corpo se tiver morto. É isso que importa. Exatamente. Isso que importa. Tem que cobrir gravidez para mulheres, é muito importante. Tem que cobrir gravidez, se você for mulher, e tem que ter a repatriação funerária. Se você morrer, tem que levar seu corpo de volta. Seguro caixão. Exatamente. Isso aí. São mínimo, se eu não me engano, €20.000, na verdade, que você tem que cobrir. O meu, por acaso, cobre 50 mil, mas eu não acredito que eu vá usar 50 mil euros em recursos médicos. Nossa, mas por ter sido R$3.000 para 1 ano, barato, tá né? ótimo. Tá 50 bom, mil assim, dólares. ele é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, eu só usei ele uma vez. Foi a primeira vez que eu usei um seguro na minha vida, assim, de viagem, que eu tive um pequeno problema que eu posso contar depois, de uma alergia que eu tive no apartamento que eu estava morando antes. Meu Deus. Exatamente, eu tive que ir ao médico, e aí eu falei que era emergência, porque eu tava me coçando muito, e eu liguei pro seguro, e o seguro falou, olha, então, eu vou marcar aqui uma data para ser para emergência. Eu falei, não, mas é uma emergência, eu preciso ir ao hospital. Eles, não, aqui na França não tem isso não. Eles marcaram pro dia seguinte, se eu estivesse morrendo, eu teria morrido. Então, tem que levar isso em conta. Eu sei que seguros mais tradicionais, que são bem mais caros, que eu conheci pessoa que pagou R$6.000 em seguro por 1 ano, realmente pode ser que tenha um atendimento melhor. É porque eu realmente geralmente não uso seguro. Então eu fui para cobrir uma exigência mesmo e, bem, por enquanto tá funcionando tudo certo. Mas, tipo, aí não tem pronto-socorro? Tipo, aqui, se der uma merda, você entra no hospital e já era? Ou não? Tem também. Eu posso ir para um hospital, se for uma coisa muito emergencial, realmente coisa de vida, eu posso ir para um hospital aleatório e depois eu ligo pro seguro e falo, olha, não tinha como ligar para você para falar que eu tá passando mal, fui para o hospital e aí vocês me reembolsam. Só que o processo é muito mais Mas complicado. aí você paga também. Eu pago na hora e eles reembolsam depois. E aí o processo é mais complicado, pode demorar um tempo para voltar o dinheiro. E aqui é muito caro, realmente, você pagar a saúde, né? Então, como eu não estava morrendo nesse dia, era mais um caso de emergência dermatológica. Eu consegui esperar as 24 horas e eu nem paguei nada. Eu fui na consulta, falei com o médico e aí tudo já foi coberto pelo seguro mesmo. Ah, tá. E aí, fora o seguro, você tem que ter um atestado de saúde. O médico tem que fazer esse atestado falando que você está em plena saúde para viajar para a França, porque você não pode chegar aqui com condições de saúde já deterioradas. Então, o que acontece? Essa foi a parte mais complicada para mim, na verdade, porque vários médicos não querem fazer esse atestado. Se você tem um médico já da família, que já te acompanha durante muito tempo, ele pode fazer. Mas se você for para um médico normal no pronto-socorro, ele nunca vai fazer esse documento, porque ele não pode atestar sem te conhecer que você realmente não tem problema de saúde. Então, eu passei em dois ambulatórios e os 2 médicos se recusaram a fazer para mim. Eu tinha marcado já um médico da família, que vai meu pai, vai minha mãe, vai minha avó, eu ia passar nele, só que aí eu lembrei que tem uma amiga minha que é médica, e aí ela fez exames em mim, e aí ela me deu atestado de saúde. Então, Ai, que bom.
Isso me ajudou bastante, na verdade. É isso, e a parte mais importante para eles. Você tem que ter na sua conta bancária, tem que ter um extrato na conta bancária provando que você tem o valor mínimo de 2.500 euros. Uhum. Porque Que parece hoje que daria aí o quê? Uns 12 mil reais, vai? exatamente, porque você precisa ter esse básico para provar que você consegue sobreviver na França até arranjar um emprego. Uhum. Porque é muito caro. O que é um requisito não tão ruim, porque não é tanto dinheiro que eles pedem, não, para você parar para pensar. Não. Se você for Exatamente, não pensar, é. Estados Unidos pede 24 mil dólares para ficar pra fazer um Exatamente. college, então. Eu achei razoável deles esse valor. Uhum. É muito razoável. Realmente é só o tempo que não demora. Geralmente não demora achar emprego, não. Mas dependendo das suas expectativas e seu nível de francês, claro. Mas Uhum. demora muito, então é só o período mínimo para você chegar aqui, achar o seu chão, achar um lugar para morar. E esse dinheiro, dependendo do seu estilo de vida, ele dura 2 meses, 3 meses fácil. O meu, no caso, Uhum. assim não. Durou uma semana. Mas o meu durou um, mas tudo bem. Mas realmente depende do que você, suas expectativas. Então são 2.500 euros que tem que ter na conta, mas ou depende, isso vai de consulado para consulado. São Paulo tem 3 consulados que emitem esse visto: São Paulo, Rio e Brasília. Então, se você não for consulado de São Paulo, se você for atendido pela área do consulado de São Paulo, você tem que mostrar também a reserva da passagem aérea de ida e volta. Ou então só Mas a ida volta? ou a ida comprada e o dinheiro para comprar a volta. Sério? Ah, tá. Porque eu ia falar, porque você não Não consegue tem- comprar a porque não tem- passagem um ano para frente. São 11 meses só no máximo da passagem que você compra. Então você Então. pode tirar a passagem de ida e mostrar que você tem condições financeiras de comprar a volta caso algo dê errado. Ah, tá. Ou se você já estiver pensando em ficar menos de um ano, for um período menor, né, de 6 meses, 7 meses, já tiver definido isso com o seu tipo de visto, você já pode comprar a ida e a volta com esse período menor de um ano. Essa é uma exigência do lado de São Paulo. Por exemplo, no Rio não tem essa exigência. No Rio você precisa só mostrar que tem um dinheiro para poder pagar a volta, mas não precisa mostrar uma reserva de ida, por exemplo. São Paulo precisa. Rio de Janeiro, seu bonito. Ah, entendi. Uma mãe. E o consulado do Rio vai, meu filho, pega esse visto e vai. O consulado de São Paulo já é bem mais exigente, até porque a área que ele cobra é muito maior do que o Rio também. Entendi. De pessoas aplicando também é maior. Uhum. Então, tem essa diferença. E, para finalizar, uma foto muito louca em uma foto normal, né, sua, tipo estilo passaporte, só que um tamanho louco. No Rio, é uma foto 4x5. Nossa, tipo, eu só conheço formato 3x4, 5x7. Não, tem. Exatamente. 5x7 é do passaporte, né? Serve nosso passaporte. Isso. Mas 3x4 é pequenininha. 4x5 em São Paulo, se não me engano, é 3.5 a 4.5. É uma coisa muito aleatória, porque aqui na França as fotos são diferentes também. Então, 3.5 a 4.5, se eu não me engano, em São Paulo, e no Rio é 4x5 a foto. Tira uma foto dessa com fundo branco, pega isso tudo, preenche o formuláriozinho que tem no site do consulado mesmo, preenche o formuláriozinho, que é o formulário normal de visto, para qualquer visto da França, e vai no consulado, marca seu horário, na agenda do seu horário, marca e entrega tudo, não tem pergunta, não tem entrevista, você só entrega sua documentação. E aí, a diferença aí, o seu passaporte, a diferença como o cônsul tem que analisar todos os pedidos de visto daquela semana, eles não falam para você na hora se o visto foi aprovado ou negado. Você só vai saber se o visto foi aprovado ou negado quando eles te ligarem ou mandarem um e-mail pedindo para você voltar ao consulado e retirar seu passaporte. E aí, nessa hora, você abre o passaporte, pode ter um visto lá, ou você abre seu passaporte e não tem um visto. Nossa. Aí você pensa, mas é injusto. Mas, na verdade, não é tão injusto porque o visto não é pago. O visto é grátis. Então, você não perdeu tecnicamente dinheiro algum. Você talvez o dinheiro do seu seguro, mas lembrando que geralmente todo seguro, tem que checar isso também quando for fazer o seguro, você pode cancelar o seguro sem custo algum até o início da sua viagem, até o início da pólice. Então você tem que checar isso também, se vale a pena você já fazer o seguro que dê para cancelar caso o visto seja cancelado, caso o visto seja negado, na verdade. Então tem que dar uma olhada nisso também. E se e você for, e no caso de São Paulo, você também perderia o preço da passagem, né? Às vezes você gastaria o valor da passagem. Viagem. Porque tipo, você para cancelar, você paga, a não ser que seja uma passagem com cancelamento grátis, que hoje é muito difícil encontrar, né? Exatamente. Não é difícil de encontrar, mas é difícil de pagar por ela às vezes. Só um adendo, talvez alguém também. quando
comigo aqui, gente, porque chegou uma pessoa aqui na casa que eu não sei quem é, mas vai falar francês talvez aqui comigo. Tudo bem. Tudo bem. Mas, bem, de qualquer forma, é isso que você tem que fazer aqui, todo o processo. Em São Paulo tem esse problema, porque agora, se eu não me engano, mudou a regra da tarifa aérea, né? Você não pode mais cancelar em 7 dias, porque antes você podia comprar uma passagem, e você tinha 7 dias para poder se arrepender e pegar o reembolso. Essa regra mudou esse ano, e agora, se eu não me engano, tem 24 horas só para cancelar a passagem, pegar o reembolso completo. Depois de 24 horas, você paga só as taxas que você perde as taxas de embarque, taxa de multa de cancelamento, mas você não perde o valor total. Tem que só tomar cuidado com isso, mas assim, realmente no Rio e Brasília você pode só mostrar que você tem o dinheiro para comprar passagem, então é bem mais fácil para você. Você teve que comprovar que você falava francês no consulado já, por exemplo? Nada. Você não tem que comprovar nada. A única comprovação é que você faz o seu currículo em francês, sua carta em francês, mas você pode pedir que alguém faça. Na verdade, não é exigência do consulado que você fale francês. Eles falam, você deveria, né? Porque, mais uma vez, você está indo para a França trabalhar na França. Então. E você já falava francês? E como que estava seu francês antes de ir? Já, então. Eu fiz 2 anos e meio de Aliança Francesa, que não é um curso de francês, né? É um órgão do governo francês, em várias partes do mundo, que ensina não só o idioma, mas também a cultura francesa. Na época que eu fiz, eu tinha acabado de começar a faculdade e a UFRJ tinha um convênio maravilhoso com a Aliança Francesa e eu paguei um valor absolutamente baixo, porque é um curso muito caro. Então eu paguei muito barato. E eu fiz 2 anos e meio de Aliança Francesa e eu cheguei no nível B1, que é o nível intermediário. Só que eu fiz esse curso em 2010, quando eu entrei na faculdade. Então, eu parei em 2012, metade de 2012. Então, faz muito tempo que eu não tinha contato algum com a língua francesa. Então, eu sabia, assim, eu ainda entendo muito bem que ia falar do francês, mas eu não tinha o costume de falar. E eu cheguei aqui, achando que eu sabia muita coisa, e eu percebi que não é bem assim. O clássico, né? Você fala inglês, falo, claro. Aí chega lá na imigração. How much money do you have? Oi? Yes. What? É o clássico. What? Eu gosto muito da França, é que assim, aqui para você aprender francês é maravilhoso, que o pessoal ou não sabe falar inglês, que é 90% da população, ou não quer falar inglês, que são os outros 10%. Então, ou você fala francês ou você fala francês. Eu cheguei aqui ainda no começo, os primeiros dias, eu chegava e falava, perdão, você fala francês, você fala inglês, porque eu não falo francês muito bem. E a resposta era quase sempre não falo. E aí eu tinha que me virar com o meu francês mesmo. Eu fui numa loja, e aí eu falei pro cara, você fala inglês porque eu não falo francês. Aí o cara falou, não falo nada de inglês. Eu falei, tá bom, então vai ter que ser meu francês mesmo. E aí eu comecei a falar, e ele falou, não, mas não se preocupe que eu falo, que a expressão em francês é doucement, que é devagar. Mentira, ele falou muito rápido, mas eu consegui entender tudo que ele falou. E aí ele me acalmou e falou, olha, o seu problema é que você não quer falar. Fala tudo, nem que você fale tudo errado. Fala tudo errado, mas fala. E que depois de um tempo você vai soltar, aprender mais. E realmente essa dica dele foi muito boa. Hoje em dia, mesmo que eu não saiba, que eu pense na conversa, e eu não saiba falar tudo em francês, eu taco tudo em francês do que eu sei, e aí eles me ajudam também, porque o pessoal geralmente é bem tranquilo com quem eles sabem que está tentando. Eles realmente são bem quem já chega falando inglês. Eles realmente são bem chatos com isso. Legal, isso é interessante, né? Isso a cultura francesa é muito. Eles têm um orgulho muito grande do idioma deles. Então, para eles, ver que você está tentando realmente é uma coisa que eles gostam. Eles te corrigem. Assim, se você fala uma coisa errada, eles vão te corrigir na hora. Mas eles são os amores. Se você chegar falando inglês já, aí as coisas talvez não fiquem tão legais nessa conversa para você. Mas você sabe que foi isso que minha irmã faz quando ela vai trabalhar, quando a empresa manda ela para a França? Ela sabe ela fez francês também. Tipo, coisas bem básicas ela sabe, ela treina, ela tem o glossarinho lá de frases em francês que ela usa para pedir os socorros dela, e ela chega nas pessoas e fala, oi, desculpa, eu tô perdida em francês, e daí ela fala, você pode falar inglês comigo? Daí a pessoa fala. Sim, assim, realmente é só você ter essa coisa. Os pessoas mais idosas, os mais velhos aqui na França, realmente não falam. E sendo que eu tô em Paris, que é a capital, eles não falam. Os mais novos geralmente falam mal, mas falam. Mas aí
estão mais abertos caso você realmente mostre, porque essa cultura já do chegar falando inglês, que é muito comum pra gente mesmo em qualquer país, aqui não bate muito bem, porque realmente para eles o idioma deles é uma coisa que eles se orgulham muito. Ainda tem a rivalidade com a Inglaterra, então realmente e os Estados Unidos é bem cultural. Os franceses são muito orgulhosos da cultura deles, então tudo que vai ferir esse orgulho para eles é meio complicado. Me disseram que nas cidades do interior eles não são, assim, eles não falam tanto inglês, é bem menor, o número de pessoas que falam inglês é bem menor, mas eles são bem mais abertos. Aqui em Paris, realmente, eles são mais fechados. Mas acho que como toda cidade grande, né, eu acho. Exatamente. Ainda que o estilo de vida em Paris, o ritmo de vida em Paris é muito puxado. Então, as pessoas têm menos paciência com quem está tentando, quem está começando, né? Mas acho que é comum, assim, em qualquer cidade grande da Europa. Se você chegar em Berlim sem falar nada de alemão, também o pessoal correndo no centro da cidade não vai parar para te ajudar no outro idioma. É muito isso. Assim. Mas eu acho que na rua, pelo menos aqui em São Paulo, que eu vejo na rua, as pessoas têm muito mais essa sensibilidade de tentar ajudar do que lugar turístico. Às vezes no lugar turístico nem a própria pessoa fala. Tipo, eu sou da área do turismo. As pessoas, elas não falam inglês. É bizarro, assim. E aí você fica tipo, gente, como você tá trabalhando num ponto turístico, num lugar turístico e não fala? Sim, e acho que nós somos, na verdade, mais acolhedores no Brasil, essa coisa mais latino-americana, mesmo que a gente não fale, eu acho que acaba que no final a gente acolhe mais. Aqui na Europa o pessoal é um pouco mais distante. Não que não me ajude, inclusive, por exemplo, metrô aqui em Paris dificilmente tem escada rolante. É tudo escada normal. Escada aqui com 3 lances de escada, e quando você tem que viajar com mala, é complicado. E eu fiz minha mudança tudo de mala, e aí a quantidade de pessoas que apareciam do nada para poder pegar minha mala e botar em cima da escada, para não ter que ficar carregando mochila mais mala, foi absurdo. Realmente todo mundo me ajudou. Mas no dia a dia eles são um pouquinho mais distantes que a gente no Brasil, que mesmo sem falar nada de inglês, no Rio, por exemplo, se você vai ver a pessoa fazendo mímica, se desdobrando para ajudar o gringo. Aqui já não é tão assim. Mas quando eu falo que eu sou brasileiro, assim que melhoram. Então eu uso a carta do Brasil muito aqui, na verdade. Você é de onde? Do Brasil. Ah, Brasil Brasil. Então o pessoal gosta bastante de Brasil. Que bom. Acho que as pessoas são acolhedoras com brasileiros, né? De uma maneira geral, em qualquer lugar, né? Exato, assim. O pessoal é bem acolhedor. Até porque, assim, eu tinha um professor da faculdade que ele falava que o motivo que todo mundo ama o Brasil é que o Brasil é longe de todo mundo. Aí seus países vizinhos geralmente não gostam muito de você, mas como nós somos longe dos Estados Unidos, longe da Europa, nós somos essa coisa mais mística, mais exótica, e o pessoal adora brasileiro, mesmo você conhecer a cultura a fundo, você fala que é brasileiro, já fala, mas você é brasileiro, então você se vira. Eu falo, me viro sim, vamos lá. E aí eu conheço essa visão do Brasil que eu adoro, mas então, simpaticíssimo comigo. Na Itália também, quando eu tava, tipo, o pessoal, você é da onde? Brasil? É Brasil! Aí sempre falava, tipo, alguma coisa clássico, né? Tipo, samba, ou então, tipo, sei lá, qualquer coisa. Nos Estados Unidos, né, gente? E você fica tipo, isso é Brasil, sabe? Você fica super. Mas é engraçado. Porque em qualquer lugar do mundo, realmente, tipo, as pessoas são abertas, assim. São, né, acolhedoras com a gente. Vou contar uma curiosidade absurda que eu descobri. Eu sigo um blogueiro aí desses de viagem, que ele acabou de ir para a Coreia do Norte, né? E é mó difícil ir para a Coreia do Norte, super trampo. Sim. Eu não assisti o vlog dele contando, mas ele falou que uma das únicas coisas que facilitou a entrada dele na Coreia do Norte é o passaporte brasileiro dele. Vamos ver se daqui a alguns anos, com o nosso maravilhoso presidente. Lembrando que o Bolsonaro falou mal da mulher do Macron, né? Que é o atual presidente da França. Então, assim, daqui a pouco, vamos ver qual que vai ser a nossa repercussão mundial, assim, de questão de. Mas foi bizarro. E turismo, né? Brasileiro europeu na Coreia do Norte. Sério? Sério, eu acompanhei os stories dele, né? Aí ele contava que, tipo, na Coreia, como ele chegou sozinho e ele não tinha com quem ele viajar, ele não podia, tipo, ele tinha que tomar café da manhã numa sala separada do hotel, que seria só pros europeus. E daí ele era colocado no dos europeus, porque eles consideram o brasileiro como europeu na hora de fazer a entrada na Coreia do Norte. Ele contava umas coisas muito bizarras, gente, era muito estranho. É que eu acho que também não deve ter demanda nenhuma de, tipo, América do Sul pra Coreia do Norte, né?
Então, Ele tipo... falou que, tipo, por ano, se eles recebem 25 brasileiros por ano... então, por isso, não tem que ter nada especial pra gente, porque, tipo, não compensa, né? Mas aí tem que dar um double check aí, porque é uma história que eu tô lembrando, claro, assim, vagamente, mas tinha que dar um double check no Google. Se eu não me engano, o atual líder da Coreia do Norte, ele já saiu da Coreia do Norte uma vez escondido com um passaporte falso brasileiro. Ele realmente faz um passaporte brasileiro para sair. Tá com essa história aí. Que interessante, né, gente? É Brasil. Nossa, isso aqui é Brasil. Brasil é essa beleza, né, gente? Então. Mas, Brasil é um dos países que você pode falar com o cara da Coreia do Norte, você fala, cara, pode ser brasileiro, porque brasileiro é tudo, né? Brasileiro, qualquer nacionalidade que tem, pode ser brasileira. A cara não tem uma cara definida. Não. Então, ele falsificou lá o passaporte brasileiro e conseguiu sair escondido com o passaporte brasileiro. Maravilha. É isso mesmo, Coreia do Norte brasileiro. Kim Jong-un apresenta seu passaporte para viajar pelo mundo. Agência divulga imagem de passaporte brasileiro usado. Eu já googlei aqui, gente. É um fato. Mas foi na década de 90, né? Então já, mas mesmo assim. Agora ele consegue mais sair com passaporte falso, né? Agora as barreiras são muito mais complicadas. Passaporte falso. O nome dele tá como Joseph Pong. Depois a gente coloca no... É interessante isso. Depois a gente faz um post e coloca lá no blog. Nacionalidade brasileira, nasceu em São Paulo. Exatamente. Em 1/2 de 1983. O nome do pai dele é Ricardo Pong e a mãe Marcela Pong-ju. Marcela, olha que nome bonito, gente. Ele bem bonitinho aqui. Queria saber quem inventou esses nomes. Queria muito saber quem pesquisou nomes brasileiros e botou no passaporte. Ai, meu filho, é bem assessorado o homem, né? É uma criança, no caso, aqui. Mas tem até do pai dele também aqui. Sim. Gente, maravilhoso. O Brasil e a Coreia todos. O Brasil é aqui, sensacional. Gente, a gente mudou muito de assunto. Nossa, verdade, mas tudo bem. Verdade. Chegou aqui... Mas sim, mas bem. Ainda sobre a França. Só tem uma coisa aqui na França, tem algumas coisas que a pessoa tem que realmente checar muito antes de vir para cá. Se vale a pena a dor de cabeça. É uma experiência maravilhosa. Eu acho assim, é fora do normal você chegar num país, porque a experiência que eu tive antes, né, de visto de trabalho para fora do país, foram sempre assessorados por uma empresa, a Disney que fazia, né, com o STB, ou então qualquer outra empresa que faça esse processo. Com esse visto é você que aplica, você que vai, você chega no aeroporto no dia do seu embarque com sua mochilinha, sua mala, e parabéns, você tem que arranjar moradia, tem que arranjar trabalho, tem que arranjar tudo com o dinheiro que você tem guardado. Então, isso é uma coisa que tem que se pensar bastante, porque é muito difícil. Não é para te encorajar, mas é muito difícil. É uma batalha grande. Aqui a França é um país maravilhoso, mas é muito burocrático. Então, tudo que você for fazer, você tem que ter um documento para provar aquilo. Tem que marcar rendezvous, que é uma coisa que eu detesto. Você não consegue fazer nada sem marcar um appointment, né? Marcar um horário na loja, no banco, em qualquer lugar você tem que marcar um rendezvous. Tem que levar documentação, tudo é cópia. Então, assim, não é uma vida fácil para começar, para dar esse primeiro passo, não é fácil, mas vale muito a pena se você estiver disposto a dar cara a tapa. E lembrando que quanto melhor o seu nível de francês, mais fácil vai ser achar um emprego na sua área, porque assim, achar na sua área é o mais difícil. Achar emprego todo com visto, nem que seja trabalhando em restaurante, trabalhando coisa fora da sua área, que é o mais comum, né? Que é trabalhar em restaurante, trabalhar na limpeza, tem muita vaga disponível, tanto quando arranjar uma coisa na sua área, mais na sua formação. E aí, realmente, depende muito do seu nível de francês, depende do seu currículo, para mostrar para as empresas, e depende também da sua carta de motivação, que é aquilo que eu falei, é que na França eles levam muito a sério. Eles querem não só ler o seu currículo, como eles querem entender o porquê que você está fazendo aqui e por que você está querendo isso. Então, é bem legal se preparar para isso também, psicologicamente, para chegar aqui e arranjar essa dificuldade. Eu tenho um agravante ainda, que eu estou em Paris, que é a cidade mais complicada da França. Inclusive, os franceses, por os próprios franceses é complicado. Que é só a questão de moradia. Moradia aqui em Paris 90% do trabalho que você vai ter é arranjar moradia.
Porque aqui, para alugar alguma coisa, como é o metro quadrado mais caro do mundo e a procura é absurda, eles põem preços absurdos no aluguel e, se você não quiser, alguém vai querer. Então, você tem que estar preparado para pagar muito para poder morar em Paris. Eu não moro em Paris, né? Como eu falei, eu moro em Noisy-le-Sec, que é uma cidadezinha bem perto, são 10 minutos de trem para chegar no centro de Paris. Então, assim, é nada. Mas os preços são bem menores do que morar em Paris mesmo. Então é só você ter essa discernimento, essa paz de espírito de saber que arranjar um lugar para morar vai ser complicado, mas que dá para ser feito. Lembrando que várias pessoas já tiraram esse visto desde o ano passado e todo mundo conseguiu. Então, assim, você vai conseguir também, só que é dor de cabeça. Tem que pagar. É um pouquinho diferente do usual, né? Do que a gente está acostumado de programas de estudo, trabalho. Exatamente. Você tem que pagar, por exemplo, calção. Algumas pessoas exigem que você pague 3 meses de calção. Nossa. E parece legal, só quando você paga, quando seu aluguel é 900 euros, como é que você vai pagar 3 meses de calção e comer no final do mês? Então, assim, exato. É bem complicado. Eu pago agora, só para as pessoas terem noção, eu pago um valor que é considerado barato para Paris, eu pago 650 euros por mês, mas para o Brasil seria absurdo você pagar 650 euros, mas eu moro numa casa bem grande, de 3 andares. Meu quarto é muito... em Paris eu tenho um amigo que ele pagava 700 euros por um estúdio de 9 metros quadrados. Gente, como, né? Como? 9 metros quadrados, ele pagava 700 euros. Se você for colocar na ponta do lápis 650 euros, dá mais ou menos 3 mil reais, né? Então, puxado, para pensar que é um quarto e não é um apartamento para você, né? Exatamente, ele pagava 700 euros num apartamento só para ele, um estúdio, só que em compensação o estúdio dele era menor do que o meu quarto aqui, tinha 9 metros quadrados. Ah lá. Então, assim... a gente não sei nem como vive nisso. Não dá, assim, eu fui um dia no apartamento dele e assim, não tem ambientes separados, é um ambiente só, né? A cozinha é mesmo que a cama tá no meio da cozinha, que o banheiro tá do lado ali também. Então você vê coisas absurdas, porque é muito caro. Você fala, mas gente, não tem como negociar. Ele fala, não, se eu sair no dia seguinte, tem fila de gente para entrar, porque realmente Paris a demanda é muito grande. Então, tem que levar isso em consideração também. Quando vier para a França, eu quero morar em Paris, eu quero morar numa cidade interior. Tem pessoas que nem moram interior, moram em cidades menores, como Lille, Lyon. São cidades que pegam muitos brasileiros também desse programa e não tem todo esse problema de Paris. Você consegue de bicicleta para o trabalho, você consegue ter uma moradia bem mais barata. Só que lembrando que Paris, como uma capital, não só é a capital cultural da França, todo dia tem coisa para fazer, como também é a capital dos empregos. Então, a maior parte dos empregos estão aqui em Paris também. E muito mais a parte de empregos de pessoas que não falam francês fluente, porque ainda dá para dar uma conversada aqui em Paris sem francês fluente e em cidades menores talvez isso não aconteça. Então tem que levar isso em consideração. Eu não me arrependo de ter escolhido Paris, sempre gostei muito da cidade e eu acho essa coisa absurda. É uma cidade muito pequena, assim, em território, em área. Se eu não me engano, o centro dela mesmo tem 8 quilômetros só de diâmetro. Paris é um círculo, que tem 8 km de diâmetro só. Então você consegue andar. Outro dia eu cheguei na parte mais alta da cidade do norte e andei até o sul. Eu atravessei a cidade inteira a pé, de cima a baixo, em 1h30, 2 horas. Então, assim, é uma cidade bem pequena mesmo, só que em território, mas ela é muito diversa. Então você vai num distrito dela, tem museu, que é o distrito 1 que tem o Louvre, vai no outro tem a Torre Eiffel, tem um bar aqui, tem exposição ali. Então, assim, uma cidade que tem muita coisa para fazer o tempo todo e a quantidade de trabalhos aqui disponíveis é bem maior do que em outra cidade. Qualquer outra cidade. Mas é mais cara mesmo, é uma cidade bem cara. Cozinhar sai sempre mais barato do que comprar comida na rua. Então dá para ter um estilo de vida. Assim, comprar restaurante na França é morte, porque realmente eles gostam de cozinhar, eles gostam de comer. Inclusive no meu trabalho o que eu mais falo é sobre comida. Inclusive é interessantíssimo como começa um assunto sobre qualquer coisa no universo e ele termina em comida. Começa Coreia do Norte, em algum momento vai estar em comida. Começa a França aqui já, que nem a gente, vai longe. Exatamente. Começa em algum momento, vai acabar em comida. O que eu comi hoje, o que eu vou comer amanhã, se eu cozinho, o que eu cozinho. Então, assim, comida para eles é muito importante. Então, comer fora é uma experiência gastronômica absurda, mas também é absurdamente caro.
Você vai gastar 20 euros num jantar, 20, 15 euros no jantar, que com 15 euros, 20 euros você come a semana inteira, se você cozinhar. Então, então. tem que levar mais consideração. Quando Exato. cai o meu VR aqui, né? O nosso parecido com o VR, que no caso não é tão igual o VR, porque no caso eu pago também parte do meu almoço. Aí eu vou em coisa mais cara, aí eu consigo me sustentar numa vida um pouco mais confortável, mas senão é só cozinhar mesmo, assim. Então, também tem que ser isso que você quer. Aqui na França, o SMIC, que é o salário mínimo, que eles chamam de SMIC, o SMIC, ele sai 1.500 euros bruto. E aí, com os descontos, isso também é uma coisa chata, eu não posso usar nenhum tipo de ajuda do governo francês, mas eu tenho que pagar os impostos referentes à ajuda do governo francês. Que bom. Então, exatamente. Quem ganha o SMIC deve acabar tirando por mês, com os descontos, uns 1.200, talvez. Não sei. Exatamente. Eu ganho um pouco mais que o SMIC, então o meu sai 1.400 já com os descontos. Mas, lembrando, se você paga 650 euros, como eu pago, exatamente, um desconto muito grande. Então, você tem que saber se vale a pena. O que o pessoal faz aqui muito na França tem muito brasileiro que está morando aqui, legal ou ilegal, e eles alugam um apartamento e eles subalugam, né? Sublocam para outras pessoas. Eles botam várias camas em quartos individuais, fazem virar quartos compartilhados e alugam. E com esse dinheiro do aluguel das pessoas, eles pagam o aluguel deles. É muito comum. Então, se você chegar aqui e não quiser pagar o que eu estou pagando, por exemplo, para morar sozinho num quarto, você pode achar uma família brasileira, ou brasileiros aleatórios, que estejam alugando o quarto de apartamento deles, e geralmente sai em torno de 350 euros por mês. É bem mais em conta, mas você vai ter que dividir quarto, né, com pessoas. Ô, Luan, e por exemplo, no seu caso, eu acho que não aplica muito, porque você tá morando num quarto. E, por exemplo, você paga 650 já incluso as despesas de tipo água, luz, essas coisas, certo? Tudo incluso. Ah, legal. O que vale muito a pena. Lembrando que é caro a energia agora no inverno, por exemplo. Então. Mas lembrando que isso também tá incluso, então você não tem que pensar nisso. E outras pessoas teriam, né? Que além de tudo. Tem isso também. Se você for alugar um apartamento só para você, além do valor do aluguel que você tem que pagar eletricidade, água e Wi-Fi. Primeiro, muito importante, internet na França, pelo menos em Paris, é muito ruim. Você pode comprar o plano de fibra ótica, só que é muito caro. Ou você pode ter uma internet horrível na sua casa, que é o caso que eu tô aqui. Se não caiu, tá ótimo. Mas eu não tô nem no Wi-Fi, eu tô no meu 3G, no meu 4G. Porque acontece, o plano de internet aqui é muito barato, comparado com os Estados Unidos, por exemplo. Então, o Wi-Fi fica meio que em segundo plano. Eu, por exemplo, nunca uso Wi-Fi, tô sempre no meu 4G. Porque eu tenho 100 GB por mês para poder usar de 4G, que eu pago 19 euros por mês. Você pode pegar um plano, por exemplo, de 50 euros por 9. Então, assim, por um pouco mais de 9, na verdade. Mas, então, assim, você quase nunca usa o meu Wi-Fi. Se você for botar o Wi-Fi na sua casa, for usar bastante água, se você for usar eletricidade agora no inverno, por exemplo, que você tem que usar calefação, senão você congela em casa, você vai gastar mais uns 500 euros só de energia e água. Então tem que ver se vale a pena você também pegar um lugar só para você, se você vai ter condições de alugar tudo. Eu conheci uma garota que ela morava fora de Paris, no norte, ela paga 900 euros totais por mês para poder morar no estúdio dela, que eu acho que já não é um valor que não vale mais a pena, porque você vai estar trabalhando, mesmo que você ganhe 3 mil euros por mês, você vai literalmente trabalhar para poder pagar aluguel. E a parte mais interessante de morar aqui na França não é só o seu trabalhar, porque assim, você vai morar numa cidade que tem 1 milhão de coisas para fazer, mas não vai ter dinheiro para fazer nada. Então, eu acho que 650 é o máximo que eu aceito pagar para um aluguel, porque ainda consigo juntar bastante para poder fazer outras coisas. Acho que acima disso, dependendo do seu salário, não vale a pena. E no meu caso, vale a pena porque eu também não ganho salário mínimo. Se eu ganhar salário mínimo, 50 também não dá. Teria que abaixar um pouquinho, né? Exatamente. E morar fora do centro de Paris, porque não estou ganhando rios de dinheiro ainda no meu salário. Ainda. Mas então, eu antes de chegar aqui nesse apartamento, eu morei num apartamento compartilhado, esse que eu falei dos brasileiros, né? Você quer, deixa eu contar essa história em outro podcast?
Pode gente ser. grava outra, porque essa história é meio, eu acho a história meio tensa, assim, eu já conheço, então eu sei que vai ser. Do mais Então, a gente consegue detalhe. fazer um outro podcast com as suas experiências mesmo, de tipo, como foi no seu trabalho, o que você tá fazendo agora, e o seu trabalho da Disney, enfim, essas coisas mais pontuais. O que você acha? Você topa Também voltar? acho. Top, sim, sem problema. Então, beleza. Então, acho que hoje a gente falou bastante. Eu acho que a gente deu um geral sobre o visto e sobre como é a França, né? Eu adorei. Tem muita coisa assim, fácil, mas com muitas etapas, né? Bem legal saber Sim. o que você precisa antes de chegar aqui. E acho que é isso, então. Obrigada, Luan. Muito obrigada, Luan. Muito obrigada a vocês por terem ficado aqui até o final com a gente. Aquele clássico, né? Voltar, gente. O quê? O Luan vai voltar, gente. Relaxa. Segue a gente no Instagram, @DreamMakeBrasil. O blog também, www.dreammakebrasil.com. E a gente se vê no próximo. Até mais, gente. Beijo. Beijos.